Irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Como diz o louvor, né? Só para adorar o Senhor é que nós nos reunimos aqui neste lugar. E ouvir a palavra dele faz parte dessa adoração a ele, né? Então, hoje, culto de ensino, culto de doutrina. Não, é em cima, é só puxar lá em cima. O André que é alto, o André que alcança aí. Culto de ensino, culto de doutrina. Nós iremos continuar o estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então peço que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4. Faltou o outro, André. Pronto. Obrigado, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Todos acharam? Vamos ler, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor, que, assim como aprendestes de nós, como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo, nisto vos aperfeiçoais cada vez mais. Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas Deus, que vos dá o Espírito Santo. Mas, quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus e vos amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais, procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, né? Aos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vamos orar. Amado Deus e Pai, bendito e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Nós viemos a este lugar para
render a Ti adoração, louvor, honras e glórias que o Senhor merece. E nós, ó Deus, fizemos isso através de cânticos, oferecendo a Ti, ó Deus, a nossa própria vida em adoração a Ti. E nesse momento nós queremos Te honrar, Senhor, ouvindo a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, para que possamos depois Te honrar, colocando a Tua palavra em prática em nossas vidas. E nesse momento, ó Deus, como igreja e como sempre fazemos, eu Te peço, Senhor, que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito, que é bendito. Que o Teu Espírito traga a iluminação à nossa mente, ao nosso coração, para compreendermos a palavra do Senhor. Compreendermos tudo aquilo que é a Tua vontade e que está registrado aqui, revelado aqui na palavra do Senhor. E que nós, ó Deus, pelo Teu Espírito, possamos ser capacitados para compreender essa palavra. Ilumina cada um de nós. E que eu, ó Deus, seja apenas um instrumento em Tuas mãos e não mais do que isso. Para que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, anunciada e ouvida, ó Deus. Não só pelos nossos ouvidos, mas que ela possa ser absorvida pelo nosso coração. É isso que eu Te peço e em Jesus Te agradeço, hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós já vimos algumas coisas nesses capítulos que a gente viu até agora, né? Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E eu queria só passar bem rápido aqui nos assuntos que a gente viu nesses 3 capítulos. E eu vou pedir ao Wagner que vai ali, Wagner, por favor, e passa aqui os slides. Então, bota aí na parte da introdução, por favor. O que nós vimos até agora em cada capítulo? E, primeiramente, pode passar lá para a parte da introdução. Passa. Acho que é o próximo. Aí. Pode abrir os. Isso. O que nós vimos até agora em cada capítulo foi isso. Que no capítulo 1, Paulo fez a apresentação e a ação de graças. Ele começa o livro fazendo isso. E aí tem uma pequena introdução da carta no capítulo 1. E ele conclui o capítulo 1 fazendo elogios àqueles irmãos, dizendo que eles se tornaram imitadores e modelos para outras igrejas. E além disso, ele vai mostrar a mensagem do evangelho que ele tem pregado. Então isso foi o que a gente viu no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo fala sobre o seu ministério entre aqueles irmãos. Quando ele esteve na cidade de Tessalônica, pregou o evangelho e muitas pessoas ali se converteram. E ele faz isso, né, principalmente para provar o seu caráter que estava sendo colocado à prova e também provar a natureza da mensagem que ele havia levado para aqueles irmãos, tendo em vista que muita gente estava duvidando que Paulo havia de fato pregado a verdade para eles. Então Paulo, no capítulo 2, ele vai lembrar aos irmãos, falar aos irmãos do seu ministério entre eles, e ele conclui o capítulo 2 falando sobre o desejo de voltar àquela cidade e reencontrar aqueles irmãos amados, algo que provavelmente ele não conseguiu fazer, né? A gente viu isso. Provavelmente Paulo não voltou na cidade e nem na igreja de Tessalônica. E na semana passada, no capítulo 3, a gente viu que Paulo, ele ficou alegre com as notícias que Timóteo trouxe a eles sobre aqueles irmãos, sobre aquela igreja. Lembrando, Paulo estava muito preocupado porque muitas pessoas estavam trazendo ensinamentos errados para a igreja de Tessalônica. E aí ele envia Timóteo para aquela igreja com o fim de instruir melhor aqueles irmãos. E aí Timóteo vai para lá e quando ele volta com notícias boas daquela igreja.
E aí, quando ele fica sabendo das notícias que Timóteo traz, Paulo muito se alegra, especialmente porque ele fica sabendo que aqueles irmãos o amam demais. Amém? Basicamente é o que a gente viu nos 3 capítulos que a gente viu até agora. O que nós iremos ver hoje é Paulo tratando de assuntos relacionados ao comportamento dos irmãos. Então, se vocês lembrarem, né, e eu vou perguntar isso agora, e eu espero que vocês me respondam. Qual foi um dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Sim, estavam colocando à prova o caráter de Paulo, né, dizendo que ele tinha interesse financeiro, né, interesse ganancioso, e por isso ele havia ido pregar. O que mais? Porque agora Paulo vai tratar de outra coisa, de outro motivo pelo qual ele está escrevendo essa carta. Primeiro, eles estavam colocando à prova o caráter de Paulo e da mensagem que Paulo havia pregado. E aí Paulo tratou isso no capítulo 1 e capítulo 2, especialmente no capítulo 2. Agora, sim, pode falar. Hã? Isso, ele também lembra eles, né, a mensagem que ele havia pregado entre eles, mostrando que a mensagem era uma mensagem de verdade, né? Ele pregou a verdade entre aqueles irmãos. Mas, vamos lá. Por que Paulo escreveu essa carta? Além disso que a gente já falou, qual foi o outro motivo pelo qual ele escreveu essa carta? Também, ele ficou sabendo que havia ensinamentos errados, né? E esses ensinamentos errados, inclusive, estavam colocando à prova, né? Colocando em xeque a mensagem de Paulo. E aí ele vai, capítulo 2 e capítulo 3, reafirmar que é o que ele pregou era verdade. Mas tem outra coisa. Ele fala, né, do amor que eles tinham por Paulo, e esse amor, que essas são as notícias, né, ou uma das notícias que Timóteo traz, que o amor que eles tinham por Paulo os levaram a fazer o quê? Ajudar Paulo financeiramente. Mas esse não é o motivo pelo qual Paulo escreve. Isso aí são as notícias que Timóteo traz. Mas e por que Paulo escreve essa carta? Além disso que a gente já falou, por que ele escreve? Qual outro motivo? Isso, mas isso ele tratou no capítulo 2 e capítulo 3. Pelo que mais ele escreveu essa carta? Que atitudes? É por aí. Que atitudes? Não. Como é, Peu? Era. Quais? Vocês lembram? Uma das coisas que eles estavam dizendo, e eu falei isso logo no primeiro dia aqui, é que havia um grupo chamado de os gnósticos, que eles estavam ensinando que eles podiam fazer qualquer coisa com o corpo. Lembra? Eles podiam fazer o que eles quisessem com o corpo, contanto que eles mantivessem o espírito puro. Esse era um dos ensinos que estava sendo colocado ali. E aí Paulo agora no capítulo 4 vai tratar justamente dessa questão do proceder, das procedências de um cristão. E ele vai tratar basicamente sobre 3 coisas aqui.
ele vai falar sobre santidade, ele vai falar sobre santidade, ele vai falar sobre amor fraternal e ele vai falar sobre trabalho. Ainda ele não aprofundará essa questão do trabalho, né? Porque uma outra coisa que estava sendo ensinado lá, e eu falei isso também, é que eles estavam dizendo o seguinte: olha, Jesus vai voltar a qualquer momento. É verdade isso? É ou não? É verdade, né? Então eles disseram: se Jesus vai voltar a qualquer momento, então não precisa trabalhar. E aí Paulo vai falar um pouco sobre isso, mas ele vai apenas aprofundar na segunda carta. E na segunda carta isso se torna até mais forte. Então pense comigo, preste atenção. Paulo está escrevendo essa parte agora para tratar das questões de procedência, especialmente as procedências de santidade. Por quê? Porque havia algumas pessoas que estavam ensinando que eles poderiam fazer o que eles quisessem com o corpo deles, contanto que o espírito ficasse puro. Isso é possível? Não. Não é possível que você possa fazer o que você quiser com o seu corpo e manter o espírito puro. Isso não é possível. Mas era o que eles estavam ensinando. E Paulo vai tratar exatamente disso agora. Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 4. Versículo 1 e 2. Vamos lá. Ele diz o seguinte: quanto ao mais, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus, assim como aprendeste de nós, como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo, nisso vos aperfeiçoais cada vez mais, pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. Paulo está fazendo duas coisas aqui que é muito interessante e importante a gente saber. Paulo está dizendo: eu vos pedi e vos aconselho. Paulo está fazendo alguma exigência para eles? Sim ou não? Não. Eu vos peço. Olha o versículo 1. Vos pedimos e aconselhamos no Senhor que vocês procedam, né? Se comportem de modo que agrade a Deus. Por que Paulo está apenas fazendo um pedido e aconselhando e não ordenando? Hã? Cada um é responsável pelos seus atos, desde que você já saiba o que você tem que fazer. Por exemplo, todos nós conhecemos a verdade? Conhecemos os mandamentos de Deus? Sim, não é? Não é necessário que ninguém nos diga ou exija que a gente faça. Por quê? Porque a gente já sabe. É nossa responsabilidade agir assim. É isso que Paulo está fazendo. Porque no momento que alguém espera que outro exija que ele faça, é como se ele estivesse jogando a responsabilidade no outro. Vocês estão entendendo? É como quem diz assim, ó: ah, mas ninguém disse que era para me fazer. Sabia? É disso que se trata. É por isso que Paulo está dizendo isso. E no versículo 2, olha só, ele diz assim, ó: pois sabeis, tá vendo? Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor. E aqui, por que Paulo está dizendo agora o que vos ordenamos? É porque antes eles não sabiam, e Paulo
instrui a eles acerca dos mandamentos do Senhor. Vos ordenamos no Senhor. Nós dissemos a vocês o que o Senhor ordena. Os mandamentos do Senhor. E vocês já sabem. Uma vez que vocês já sabem, a gente pede e aconselha. Por quê? Porque no final das contas, de quem é a responsabilidade de obedecer? É nossa. É nossa. Uma vez que a gente sabe. É o que a Roberta falou. Nós sabemos já o que fazer, não é? Então, cada um faz o que bem entender. Porém, fazer o que bem entender tem consequências. Não tem aquele ditado, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Nesse caso, quem é que manda? Nesse caso que a gente está falando, quem é que manda? De quem é o mandamento, irmãos? Então, quem é que manda? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Faz sentido? A gente tem juízo de obedecer? Não é? Se a gente... Olha que coisa maluca, né? A gente tem um ditado que diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aí Deus pode e a gente não obedece, né? Ou seja, a gente não tem juízo. Então Paulo está justamente dizendo para eles que eles conhecem o mandamento, porque ele instruiu eles acerca desses mandamentos quando ele estava lá. E eles sabem disso. A pergunta é, que mandamento é esse que Paulo está falando? E é o que ele vai tratar agora. Vamos lá. Versículo 3. A vontade de Deus para vós é esta. Qual é a vontade? A vossa santificação. Preste atenção nisso, porque isso aqui é extremamente importante. Ele está dizendo o seguinte, ó, preste atenção. A vontade de Deus é essa. O que isso significa? Sim. Mas quando ele diz, olha, a vontade de Deus é essa, o que ele está querendo dizer? Que isso não é opcional. Não é uma opção. A vontade de Deus é essa. Não é uma coisa que eu digo assim, certo, a vontade de Deus é essa, mas eu posso fazer ou não. Até pode, né? Porém, se não fizer, o que acontece? É pecado. E o pecado tem suas... Exatamente. Então, Paulo está dizendo, é um mandamento. E qual é o mandamento que ele está falando aqui? A vossa santificação, ou seja, a santidade, ou viver em santidade, ou buscar a santidade de Deus, não é uma opção. É mandamento. É mandamento. E é isso que ele está dizendo, que ele tá dizendo assim, ó, eu vos peço e vos aconselho que vocês procedam assim. Por quê? Porque vocês já sabem, porque quando eu estiver aí, eu instruí vocês acerca desse mandamento. E aí ele conclui o versículo 3 dizendo o seguinte, porque ó, se a vontade de Deus é a santificação, uma coisa indispensável para se ser santo é, versículo 3, afastai-vos da imoralidade sexual. Olha, qual é o mandamento? Sejam santos. Como é que eu faço isso? Se afastem da imoralidade sexual. E aí vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos lá. Estão conseguindo ver, então? Todo mundo está conseguindo ver? Ó, a palavra lá, né, que foi traduzida para imoralidade,
Eu até botei amarelo ali, né? Laranja, sei lá que cor é aquela. Hã? Laranja? Ok. Para mostrar para vocês esse destaque. Essa palavra em grego é a palavra porneia, que é de onde vem a palavra pornografia. E essa palavra, ela tem a ver, ela se refere com todo tipo de pecado referente à área sexual. Adultério, fornicação, sexo antes do casamento, homossexualidade, prostituição, sexo por troca, sensualidade, etc. Tudo que tem a ver com a área sexual, com coisas imorais, pornografia, porneia, adultério, prostituição, tudo isso é pecado da área sexual. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Afastem-se disso. Afastem-se. O que o mundo fala que as mulheres têm que ser? Em relação ao seu corpo. Sensual. Vocês sabiam que a sexualidade da mulher, ela pode ser demonstrada para o marido? Se você for sensual com qualquer pessoa na rua, você peca. Porque a sensualidade da esposa é para o marido. E não é para o namorado. É para o marido. Namorado não é marido. Sexo sem casamento é fornicação. É pecado. E esse pecado faz com que você esteja fora da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Santificação. Uma vez cometendo esse pecado, você está fora dessa vontade. Descumprindo o mandamento. Eu achei interessante uma ilustração falando sobre sensualidade. Imagine o seguinte. Todo mundo tem celular? Sim ou não? O que você faz? Ou melhor, o seu celular, ele tem capinha? Sim ou não? Tem película? Por quê? Para proteger, né? Mas ele não fica mais bonito sem nada disso? Não fica? E por que você não usa sem? Se você bota uma capinha e bota uma película, não vai perder toda a beleza dele, não? Vai não? Não seria uma falta de respeito com aquele cara que fez lá o design, com o criador do celular? Você pegar e colocar uma capa, colocar uma película, você tirou toda a beleza do aparelho. Não é? E por que você faz? Não é porque protege? E se você proteger aquilo que o Criador fez, na verdade você não está honrando o Criador por proteger a criação dele? Agora pense no seu corpo. Quando você usa menos roupa, você está desonrando o Criador. Você não está sendo mais bonito, mais bonita. E quando você usa a roupa, você protege aquilo que o Criador fez. Do mesmo jeito que você coloca uma capinha no celular para proteger. Ainda que ele fique mais feio. É engraçado que a gente tem essa noção com coisas materiais. E não tem essa noção com o nosso próprio corpo. Sensualidade é pecado. Quando ela não é mostrada, demonstrada e feita para o nosso cônjuge. E isso vale para os dois lados. Não é só para a mulher, o homem também. Amém? Então, Paulo, versículo 3. A vontade de Deus para vós é essa, a vossa santificação, por isso afastai-vos da imoralidade. Imoralidade. E aí, só para mim
pensar aqui se vocês entenderam o que é imoralidade. O que é imoralidade, irmãos? O que é imoralidade sexual? Sexo antes do casamento, homossexualidade, prostituição, adultério, fornicação, tudo isso, né? E só um detalhe, né? Às vezes quando a gente fala de prostituição, o que é a prostituição? É o sexo por troca. Geralmente a gente pensa em quê? Que troca? Troca pelo quê? Pelo dinheiro, né? Mas você nunca pensou que prostituição ou sexo por troca, por exemplo, quando a mulher diz assim, ó, ou você se comporta essa semana ou essa semana não vai ter nada. Ela está fazendo o quê? Ela está trocando o sexo pelo comportamento do marido. Isso é prostituição. Troca não é só por dinheiro, meu irmão. Tudo que você troca por sexo é prostituição. O sexo é para ser usufruído e não uma moeda de troca. E quando se faz isso, pecado. Pecado da imoralidade sexual. E aí Jesus aprofunda, né? Porque tudo isso que nós estamos falando aqui, Jesus disse o quê? Se você pelo menos pensar, já era, meu amigo. A vontade de Deus é a santificação. Portanto, fuja da imoralidade sexual. Você quer ser santo? Você quer ser santo? Fuja da imoralidade sexual. É isso que Paulo está dizendo. Porque uma vez pecando, você está fora da vontade de Deus. Versículo 4. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. Tá vendo? Ó? Cada um de vocês. Por quê? Porque vocês já sabem o mandamento. É responsabilidade de vocês isso. Ninguém precisa estar direto dizendo. Você sabe o mandamento. Você sabe a vontade de Deus. Nós somos responsáveis por isso. Até porque tem hora que a gente está só. Porque se a gente for depender de ser santo só quando está na presença dos outros, quando a gente estiver sozinho, só nós e Deus, e aí? Aí acabou, né? É por isso que a responsabilidade ela tem que ser individual, nesse sentido aqui. Porque vai ter hora que a gente vai estar só, meu irmão. E nessa hora, a gente precisa decidir. Eu quero a santidade. E por isso eu me afasto da imoralidade sexual. Então, versículo 4. Cada um de vocês saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. E obviamente, né? Fugir da imoralidade é manter o corpo em honra para com Deus. Praticar a imoralidade é desonrar o corpo em relação a Deus. É desonrar a Deus através do corpo. Amém? A gente às vezes peca muito, erra muito, quando a gente está instruindo a igreja em relação a isso aqui, de dizer o seguinte, olha, essa roupa pode, essa roupa não pode. Não tem a ver com pode ou não pode. Tem a ver com o meu coração, se ele quer ou não quer ser santo na presença de Deus. Quando nós estamos, por exemplo, nos arrumando para vir para o culto, o que passa pela nossa cabeça? Será que com essa roupa eu estou honrando a Deus? Ou será que passa pela nossa cabeça, será que eu estou bonito ou bonita? Porque o que verdadeiramente deveria passar pela nossa mente era, será que essa roupa honra a Deus? Com essa roupa eu estou honrando a Deus com o meu corpo? Olha o que ele está falando aí no versículo 4, meu irmão. Olha aí. Ele está dizendo, cada um saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. É uma responsabilidade individual com o corpo. Versículo 5.
Aí olha só o que ele vai dizer, ó. Não na paixão dos desejos, a semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? É que quem faz com o corpo aquilo que quer, né, pratica imoralidade sexual, vive de maneira sensual, essas pessoas são os gentios. Você sabe o que é o gentio? Ele vai dizer aqui, aqueles que não conhecem a Deus. Eles é que agem assim, e não o povo dele. Nós deixamos de ser gentio. Aqui a gente usa até uma outra palavra, né? Ao invés de usarmos gentios, a gente usa o quê? Não necessariamente. Nós usamos o quê? Tipo assim, olha, nós somos cristãos. Os que estão lá fora são o quê? Os mundanos. Então esse tipo de comportamento não é próprio do cristão, é próprio dos mundanos. É isso que Paulo está dizendo. Não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios, que não conhecem a Deus. Nós conhecemos a Deus? Então nós não vivemos segundo as paixões. Porque nós queremos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a santificação. Versículo 6. E aí, aqui no versículo 6, Paulo vai ser mais claro, né? Ele diz o seguinte, ó: nesse assunto ninguém iluda ou engane seu irmão. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque haviam pessoas que estavam dizendo que eles podiam fazer o que quisessem com o corpo. E estavam iludindo e enganando. Porque, meu irmão, essa promessa aqui, qualquer um queria, não queria não? Não é não? Alguém chega para nós e diz assim, olha, se preocupe não, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, contanto que o seu espírito fique puro. Quem é que não queria fazer isso? Não é não? E aí Paulo está dizendo que esse tipo de coisa é o quê? É iludir e é enganar. Só que isso tem consequências. Versículo 6. Ninguém engane o seu irmão, nem iluda, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Cuidado! Enganar e iludir as pessoas nisso, dizer que elas podem fazer o que elas quiserem, dizer que elas podem viver da maneira que elas quiserem, é iludir e enganar. E isso tem consequência. E a consequência é o quê? A vingança do Senhor. O Senhor se vingará se alguém enganar e iludir as pessoas. Não precisa viver em santidade, não. Não, esse negócio de homossexualismo, isso é antigo, é do século passado, ninguém faz mais isso, não. Hoje está tudo liberado. Não é? Cuidado. O Senhor é vingador. E aí, consequentemente, né, ele está dizendo, ninguém iluda ou engane o irmão. Consequentemente, nós poderíamos pensar o quê? Que a gente também tem que ter cuidado para ninguém nos enganar, nem nos iludir. Ele está dizendo, ninguém iluda ou engane, mas também ninguém se iluda ou se engane. Nós não podemos se deixar iludir ou enganar sobre essas coisas. Aí ele vai dizer o seguinte, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. O nosso chamado não é para viver como os gentios, nas paixões e na imoralidade. O nosso chamado é para viver em santidade. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. 8. Portanto, olha só, quem rejeita isso o quê? O mandamento para ser santo. Olha só, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas sim a Deus. Se você rejeitar esse mandamento como quem diz assim, olha, mas isso é coisa dos homens. Você não está rejeitando o homem,
você está rejeitando o próprio Deus, porque essa é a vontade de Deus. Vocês entenderam? Não é coisa humana, isso é coisa do Senhor. Meu irmão, o livro de Levítico, Deus vai falar para o povo dele muitas vezes: sejam santos, por quê? Porque eu sou santo. E o povo de Deus tem que ser tal qual ele é. Então, concluindo o versículo 8: quem rejeita isso não rejeita um homem, mas a Deus, que vos dá o Espírito Santo. Olha só aqui o que ele está dizendo. O que o nosso corpo se tornou para o Espírito Santo? Morada, habitação. Aí esse Espírito Santo que habita em nós vai habitar num corpo que vive na imoralidade? Não. Não pode. Deus nos deu o Espírito e Ele nos deu esse Espírito para que a gente viva em santidade. Caso contrário, irmãos, estamos descumprindo o mandamento de Deus. Exato. Versículo 9. Agora, ele vai tratar do amor fraternal. Mas quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amar uns aos outros. Paulo elogia o amor deles, né? Paulo elogia eles, dizendo que ele nem precisava escrever sobre isso, porque eles foram instruídos pelo próprio Deus. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu percebi, eu vi o quanto vocês amam. E ele estava dizendo isso, né? Porque eles haviam feito o que por Paulo? Enviado ajuda, né? Então a ajuda que eles enviaram para Paulo era uma expressão do amor. E aí é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: esse tipo de amor só pode vir de Deus. Vocês foram instruídos pelo próprio Deus a amar uns aos outros. Versículo 10. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Então ele está dizendo: olha, quanto ao amor fraternal, vocês já praticam. Porém, aí ele faz um adendo aqui, né? Irmãos, eu vos instruo, vos exorto, que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais. Isso é algo interessante que ele está dizendo aqui. Como é que você se aperfeiçoa no amor? Praticando. Amando. Mas não o amor só de sentimento, só de boca. Como ele vai dizer, né? Não amei de boca, como João vai dizer, aliás. Não amei só de boca, mas de fato e de verdade. E como é que a gente sabe que alguém ama de fato e de verdade? Quando ela demonstra com atitudes. Como é que a gente sabe que Deus nos amou? Porque Ele deu o seu Filho. Ele ama a gente e a prova é que Ele deu o seu Filho. Se alguém dissesse para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e com as práticas fizesse o contrário, você acreditaria que essa pessoa te ama? Claro que não. Agora, mesmo que a pessoa não fale, mas ela faça, você saberá que ela ama. Deveria ser o ano inteiro, né? Verdade. Não sei se que no final do ano as pessoas também ficam com o coração mais mole, né? Acho que sim, não sei. Enfim. Então Paulo exorta eles que eles aperfeiçoem-se nisso. Que eles pratiquem ou continuem praticando esse amor. Versículo 11 e 12. Aí versículo 11 e 12 ele vai tratar do trabalho.
tá? Olha só. Procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. Aqui Paulo está falando uma coisa interessante. Que eles trabalhem. E que eles trabalhem para que eles andeis com dignidade e não necessite de nada dos de fora. Qual é a ideia aqui? A gente já falou, né? A gente já chegou à conclusão que o amor é expressado por atitudes. Não é isso? Então a ideia aqui é trabalhar para ter um objetivo. E o objetivo aqui não é só ganhar dinheiro. O objetivo aqui é que eles possam ajudar outros. Aí, a questão é o seguinte, preste atenção. Andar com dignidade com os de fora significa o seguinte. Imagine que alguém no nosso meio está passando necessidade. Aí, aqueles que trabalham, ofertam, contribuem para que possa ajudar aqueles que estão necessitando. Não é assim? Não é assim? Agora imagine. Alguém está passando necessidade e essa pessoa não é ajudada por ninguém da igreja. Ela é ajudada por um de fora. Não é feio, né? E é isso que ele está dizendo. Trabalhem para que vocês andem com dignidade com os de fora. Para que vocês não precisem de coisa alguma dos de fora. Para que quando alguém passe necessidade no vosso meio, vocês mesmos possam ajudar. Como? Com o fruto do seu trabalho. Amém? E essa é a importância, por exemplo, de nós contribuirmos, de nós ofertarmos. Versículo 13 em diante. Agora Paulo vai tratar de um outro tema. Ele vai tratar sobre o quê? A ressurreição e a vida de Jesus. E aqui, irmãos, esses versículos, quando a gente lê, eles são autoexplicativos. Eu nem precisaria explicar, basta ler. Mas, Paulo está dizendo isso para eles por 3 motivos. Primeiro, que eles não sejam ignorantes, para que eles não se entristeçam e para que eles sejam consolados, porque essa é a esperança deles. Aí olha só, versículo 13. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, aos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Qual é a ideia aqui? A ideia é que as pessoas parecem que estavam em dúvida sobre o que viria depois que morresse. E aí estavam se entristecendo por causa daqueles que morriam. E aí Paulo está dizendo, olha, quanto a isso, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a isso. Que vocês não se entristeçam em relação aos que já partiram. E aí ele vai começar a explicar. Olhe só, versículo 14. E é isso que eles precisavam saber e crer. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Olha só, se cremos isso, então também devemos crer aquilo. Se cremos que Jesus ressuscitou, também devemos crer que aqueles que morreram irão ressuscitar. Então isso não deve ser algo que nos torna ou nos deixa tristes. Pelo contrário, a não ser que a gente não creia. Em quê? Que Jesus ressuscitou. Porque se a gente crê que Jesus ressuscitou, isso vai trazer para nós alegria e consolo. A gente vai ver isso
mais na frente. Mas primeiro, nós cremos que Jesus ressuscitou? Sim ou não? Então, nós devemos crer que aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Isso é o beabá da fé, né? É isso que Paulo está mostrando para eles. Se cremos que Jesus ressuscitou, então devemos crer que por meio de Jesus, ele vai trazer os que já faleceram. Versículo 15. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Ele está falando pela palavra do Senhor, ele está dizendo, a palavra do Senhor diz isso. O que ele está falando aqui que nós não precederemos? Ele está dizendo que aqueles que foram na frente, porque a ideia aqui, irmãos, não é de morte. A ideia aqui é que eles só foram na frente. Ele está tirando totalmente essa questão de morrer mesmo, de terminar a vida. É como se ele tivesse, não, eles só foram na frente. E eles, ou melhor, e nós, aqueles que ficarmos vivos, não iremos preceder a eles, ou seja, eles irão ser glorificados primeiro. E o que é ser glorificado? Ressuscitado e receber o mesmo corpo que Jesus, quando ressuscitou, recebeu. Então, quem vai ser glorificado primeiro? Os que já morreram, os que foram na frente. Aí ele diz, versículo 16, e como é que isso vai acontecer? Olha só. Aí ele diz que tem umas etapas aqui, tá? Primeiro, como é que isso vai acontecer? Versículo 16. Primeiro, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. O que vai acontecer antes de acontecer tudo isso? Primeiro, nós vamos ouvir a trombeta. Nada vai acontecer sem ouvir uma trombeta. Primeira coisa que vai acontecer, o anjo vai tocar a trombeta. Depois, o próprio Senhor Jesus descerá do céu com grande brado. Esse brado aqui, irmãos, é aquele grito de vitória, tá? É um brado de vitória. Então, vamos lá. Primeiro, o que vai acontecer? O anjo vai tocar a trombeta. Depois, Jesus vai descer com o brado de vitória. Terceiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles serão os primeiros a passar pela glorificação do corpo. E por último, em quarto lugar, versículo 17, depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, levados ao céu, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele conclui dizendo o seguinte, versículo 18, portanto, consolai-vos uns com os outros com essa palavra. Que essa palavra de ressurreição, de glorificação e da volta do Senhor Jesus, tudo isso precisa trazer conforto e consolo ao nosso coração quando nós perdemos alguém. Porque nós, aqueles que estão em Cristo, quando um de nós que está em Cristo parte, ele só foi na frente. E nós iremos encontrá-los de novo. Porque afinal de contas eles irão ressuscitar. Isso para nós é alegria e consolo. Então nós devemos saber a doutrina da ressurreição, crer na doutrina da ressurreição, e saber e crer na doutrina da ressurreição precisa causar em nós alegria e consolo. Não nos entristeçamos porque um dos nossos foi na frente. É motivo de alegria porque ele já venceu e ganhou a coroa da vida.
E só estamos esperando chegar a nossa hora. Ou a nossa hora de ir na frente, né? Ou a hora do nosso Senhor vir nos buscar. Paulo está instruindo a igreja para que eles não fossem ignorantes e nem se entristecessem. E assim eles pudessem ser consolados quando perderem. Ou melhor, quando perderem não, né? Quando um deles partisse na frente. O que aprendemos hoje, irmãos? Primeiro, todos sabemos os mandamentos de Deus, sim ou não? E temos a responsabilidade pessoal de obedecermos. Não temos que ser obrigados a isso. É responsabilidade pessoal. Qual é o mandamento? Qual é o mandamento, irmãos? Qual é a vontade de Deus? A santificação. 2. A busca pela santidade exige o fato de abandonar a imoralidade. Não somos mundanos, nós somos o povo de Deus. 3. Temos que ter cuidado com o engano e a ilusão, pois Deus nos chamou para vivermos uma vida segundo o seu mandamento de santidade. Não se deixe enganar ou iludir. Não se deixe enganar ou iludir. O Senhor nos chamou para sermos santos. 4. Eve, baixa mais um pouquinho a tela, por favor. A ajuda através do trabalho é uma expressão de amor. Quando nós, pelo nosso trabalho, contribuímos e ofertamos, e essas ofertas, elas são usadas para ajudar outras pessoas, isso é uma expressão do nosso amor. Ofertar contribuir é uma expressão do nosso amor. E por último, 5. O conhecimento e a fé na doutrina da ressurreição deve nos alegrar e consolar. Essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E o Senhor nos abençoe. Fique de pé, vamos orar. Wagner. Ora aqui, por favor. Glorioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado de, mais uma vez, nos ensinar através da Tua palavra, através do Teu servo aqui nesse local, e nos mostrar, Senhor Deus, que temos a responsabilidade de buscar, Senhor Deus, a santidade todos os dias, nos desviando, Senhor Deus, daquilo que nos afasta de Ti. Preenche os nossos corações, Senhor Deus, assim como o Senhor preencheu nessa noite, todos os dias, para que nós possamos sempre olhar, Senhor Deus, com os olhos do nosso coração, um coração cheio e repleto da Tua palavra, do Teu amor, Senhor Deus, e da Tua presença grandiosa. Muito obrigado por cada um que aqui se encontra, aqueles que não puderam vir a esse local, abençoa. Toma, Senhor Deus, em Tuas mãos, todos nós, Senhor Deus, para que nós sejamos onde estiver, onde andarmos, Senhor Deus, ser conhecido como o Teu povo. Um povo, Senhor Deus, que professa, Senhor Deus, a Tua vontade, a Tua verdade, o Teu amor, Senhor Deus, sobretudo, acima do nosso querer e acima da nossa vontade. Por tudo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer em nossas vidas, nós Te agradecemos. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Assim, Senhor Deus, com a certeza que estamos alimentados, Senhor Deus, nessa noite. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.